E aí, gente, tudo bem com você? Estamos ao vivo em mais uma live aqui no nosso estudo que estamos fazendo da Epístola de 1 Pedro, versículo por versículo. E vamos continuar nessa maratona aqui poderosa que tem sido muito edificante. Eu quero já para a tela do meu computador hoje mais rápido. Vamos continuar o que estávamos falando na live passada. Se você chegou de paraquedas aqui, vai lá na playlist, entra aqui no meu canal, vai na playlist lá, a 1 Pedro, verso por verso, vai nas lives anteriores para que você possa acompanhar todo esse estudo. Ele é fruto de devocionais que a gente tem feito dia após dia aqui e eu tenho certeza que vai ser bênção aí na sua vida, tá bom? Na última live passada, nós falamos aí, foi poderoso, né? Foi bênção, você lembra? Nós falamos aí sobre o modelo que Deus escolheu, da forma que ele escolheu nos ensinar, que é através de sofrimento. Mas esse sofrimento em si, ele traz uma recompensa. Eu e você, todos nós, todos na verdade daqueles que são filhos de Deus, vão passar por um período de provação. Mas tem alguns que passam período de provação, eles não têm alegria nisso, eles não têm alegria em passar pelas provações. E pelo fato de eles não terem alegria, não tem recompensa. Isso daí não tem fruto, é apenas sofrimento, que não traz com ele recompensa, não traz maturidade, não traz fruto, não traz nada. Mas a aflição em si, quando você se alegra nisso, ela é uma aflição, ela produz uma recompensa. Quando você está na aflição e você entende, e quando eu falo aflição, não é qualquer aflição, é aflição por causa do nome de Jesus, por causa da sua obra, por causa dos interesses, do propósito de Deus. Quando você passa por essas aflições e você tem alegria, porque você é privilegiado, você entende que privilégio você tem de poder pregar o evangelho, de ser sua testemunha, tem aflição, mas você se alegra, tem uma recompensa. A verdadeira alegria tem, e foi isso que nós compartilhamos, basicamente, foi isso que nós falamos na live passada. Vamos para a tela do meu computador e a gente vai ler esse texto de novo. E agora vamos aprofundar mais um pouquinho. Leonardo, vamos falar sobre um assunto novo? Não, isso aqui tem muita coisa ainda para a gente aprofundar. E nós vamos aí cavucar mais um pouquinho, tá bom? Cavucar, que palavra feia, né? É a forma de desenterrar. Eu tô falando cavucar no sentido de desenterrar tesouros da palavra de Deus, tá bom? Vamos lá então, para a tela do meu computador. Nós lemos na live passada 1 Pedro 4,13, que está ligado, né? Porque o estudo de 1 Pedro, nós estamos no versículo 11. Nós lemos ali o 11 falando sobre o sofrimento e conectamos ali com capítulo 4, versículo 13, que diz assim: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes do quê? Das aflições de Cristo, para, consequência de se alegrar em participar das aflições de Cristo, para que também na revelação da vossa glória vos regozijeis e alegrais. Então se alegra na prova, para que você, no final, na revelação da glória de Jesus, também se alegre. Agora, Atos, vamos lá, já falamos muito sobre isso na live passada. Agora, Atos, capítulo 5, versículo 1. Na verdade, não é o versículo 1, é o versículo 41 e o 42. Não vou corrigir agora não. Vamos lá. Versículo 41 diz: retiraram-se, pois, da presença do conselho e regozijando-se ou se alegrando de terem sido julgados. Como? Não é só ser julgado. Tem gente que se alegra em ser julgado. Não é disso. Julgados, dignos de padecer afronta pelo seu nome. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Cristo Jesus. Aqui tem mais uma evidência do que Pedro está falando. Alegrai-vos no fato de passar aflições. Mas ele está falando algo que ele viveu. Ele não está falando algo que ele leu. Ele não está falando algo que ele leu numa apostila, que ele ouviu numa pregação. Ele está falando de algo que ele viveu. Atos dos Apóstolos. Esse livro é maravilhoso. Nós vamos estudar também. Eu tenho tantos planos, tem tantas coisas aqui. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo. Você também ama a palavra de Deus? Coloca aqui nos comentários. Eu amo a palavra de Deus. Isso me ajuda na divulgação do conteúdo. Coloca aqui, eu amo a palavra de Deus.
Eu amo a palavra, tem muitos projetos, eu quero estudar tudo, na verdade. Aí eu vejo Atos, quero estudar Atos. Eu vejo Gálatas, amo Gálatas. Eu tô em dúvida ainda se nós vamos estudar, eu vou estudar Gálatas ou Apocalipse. Mas eles dizem aqui, ó. Então Pedro está dizendo algo que ele viveu. Retiraram-se, pois, da presença do conselho. Eles foram julgados pelo conselho e agora eles retiraram. E como é que eles estão? Eles não estão assim, cara, que sacanagem, olha, nós estamos passando muita luta. Nós estamos aqui servindo a Deus, pregando o evangelho. O que, que a gente ganha com isso? A gente ganha aprovação. Não, tá de sacanagem. Nós estamos servindo um Deus que pode tudo. Será que Deus é Deus mesmo? Porque se Deus fosse Deus, se eu tivesse servindo a Deus, eu não tava passando por essa luta que eu tô passando aqui, não. Fui lá humilhado. Pô, nós fomos humilhados. Eles não dizem isso. Eles saem do conselho se alegrando. Se alegrando. Qual que é a alegria deles? Terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. Eles estão dignos de receber afronta. Então confrontaram eles. Confrontaram, julgaram eles dignos de padecer. Eles sofreram pelo nome de Cristo. Eles estão sofrendo pelo nome de Cristo. E há neles alegria. E o que, que eles vão fazer agora? Eles estão alegres, mas essa alegria ela produz um comportamento, meu irmão. Produz um comportamento. Presta atenção. Deixa eu beber uma calma para você processando. Não é o muito, é o pouco. O que eu costumo dizer é o quê? Aquilo que você entendeu, teve a revelação, ela vai produzir em você um comportamento. Porque não existe crença nula. Não existe. A forma como você crê vai produzir em você um comportamento. Amém? Vai produzir em você um comportamento. Então, se você acredita, teve revelação, você crê que a vida que vale a pena é uma vida servindo a Jesus, e servir a Jesus vai te dar recompensa, você trabalha. Tem marcas do evangelho na sua vida trabalhando para Jesus. Trabalhando fazendo o quê? Não sei. Pregando o evangelho, servindo sua igreja, estando ali com o seu pastor. Olha, quem já me conhece sabe que não é essa questão de servir de paparicar. Há uma diferença. Servir, eu tô falando de servir em Deus. Vou aprofundar isso em um outro tempo. Mas servindo ali os seus pastores, servindo a igreja, ah, com seus dons, com seus talentos, louvando, servindo no louvor, em alguma coisa. E produz isso. Porque você não pode pensar assim, glória a Deus, estou servindo, servir ao evangelho é uma bênção e vai trazer uma recompensa em Deus, eu amo a Jesus e por causa disso eu vou servir a Deus. E você não está fazendo nada. E você só vive de culto a culto, e na sua igreja só tem culto no domingo como a minha, de domingo a domingo na igreja, você só ora quando vai na igreja, quando o ministro de louvor diz, fecha seus olhos, agora vamos orar. É o único tempo que você ora? Agora vamos louvar o Senhor, levante seus mãos. E aí você só faz isso no louvor? Eu quero dizer para você, você ainda não entendeu, você apenas sabe. E esse saber, se ele não produz em você um novo comportamento, vou falar para você, você é um religioso. Com todo amor e carinho eu falo para você, você é um religioso. Se você é daquele que fala assim, eu não faço porque fulano não deixa, eu não faço... tem as suas medidas, ser fiel no pouco. O que você pode fazer agora? Deus não está interessado em saber o que você poderia fazer se você tivesse tudo conspirasse para você servir a Deus, o que você faria? Ele não está interessado com isso. Ele está interessado no que você pode fazer hoje. Com o pouco que você pode fazer, o que você pode fazer hoje? Eu não conheço muito a Bíblia, como é que eu vou sair? Então você já pode ensinar 1 Pedro, versículo 1 até o 9. Olha o tanto que a gente já debruçou aqui. Claro, você entende, né? Você está entendendo, né? Vai se acostumando. Então, é isso que você faz com um pouco. Por que Leonardo está falando isso? Porque, eles padeceram afronta. Tem uma verdade, eles estão vivendo isso. E isso vai produzir neles um comportamento. Qual é o comportamento? E todos os dias, no templo e nas casas. Eles estavam reunidos na igreja, no templo. Quando eu digo igreja, o templo aqui, você entende, né? No templo e nas casas. Fazendo o quê? Conversando da vida dos outros, falando mal da vida dos outros,
Ou lá conversando, comendo na vida dos outros. Não. Não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Por quê? Porque isso é consequência, é fruto da revelação que eles estão tendo. Eles estão sendo julgados, né? Estão padecendo. Mas esse padecer está produzindo neles o quê? Fruto. Não param, estão indo na casa. Ô Maria, ô José, veio a gente falar, a vida que vale a pena se viver é uma vida em Cristo. Vamos lá, meu irmão, vamos lá, vamos orar, vamos para a célula, vamos caminhar. Tem um produzir neles, eles estão ensinando eles sem cessar. Que dia? Todos os dias. Todos. Será que nesses dias não tinha um dia que eles não estavam bem? Será que nesses dias não tinha um dia que ele estava cansado? Será que nesse dia não tinha um dia que era aquele dia? Será? Mas a Bíblia diz o quê? Todos os dias é fruto de algo. Então, se você só sabe e não produz, você é apenas um religioso. Ah, eu não faço. Há tantas coisas que eu poderia falar. Só que eu quero o quê? Escuta o Espírito Santo falar ao seu coração. Ele já está ministrando o seu coração, eu creio. O Espírito Santo habita aí, está aí. E ele fala comigo de uma forma, vai falar com você de outra. Mas esse saber produzia neles um comportamento. Padecer por Cristo produzia neles um comportamento. Padecer, sofrer em Cristo Jesus. Colossenses, capítulo 1, 24. Colossenses 1, 24 diz: regozijo-me agora no que padeço. Meu Deus, quem está falando isso? Só o apóstolo Paulo. Há uma grande alegria em mim agora no que eu estou padecendo. Por quem? Por vós. Olha que incrível. Cara, a chave do evangelho é pessoas. A chave é Cristo, Cristo. Mas tudo é pessoas. Se você não gosta de lidar com pessoas, você ainda não entendeu o motivo do evangelho. O evangelho vem para salvar pessoas. Ah, eu não gosto de lidar com pessoas. Prefiro trabalhar com animal do que com pessoas. Não, Cristo morreu por causa de pessoas. Ele está padecendo por causa de pessoas. Pessoas que não merecem. Pessoas egoístas, mau caráteres, ingratas. Mas ele está padecendo por esse povo. Mas há uma alegria nele. Eu perdoei fulano pela décima nona vez. Mas há nenhuma alegria. Por quê? Porque agora eu creio. Ele entendeu o evangelho e ele vai caminhar. Nossa, há uma alegria em mim porque aquele miserável que falou mal de mim, ele se arrependeu, Deus mostrou para ele, se arrependeu, voltou. Como que eu amo esse cara? Como que eu amo essa família? E há uma alegria no meu coração, porque vamos caminhar. Né? Tem uma alegria. Paulo está falando uma alegria agora no que padeço por vós. E na minha carne cumpro, olha só, presta atenção, no resto das aflições de Cristo. Epa! Para aí, calma. Vou beber uma água, calma. Leonardo, o que você tá tomando aí? Água. Água com limão que minha esposa fez pra mim. Que bem. Deixar registrado aí. Ah, calma. Regozijo-me agora no que padeço por vós. Na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. Espera aí. Cristo sofreu? Sofreu. Sofreu na cruz, sofreu em vida, padeceu. Mas ele deixou um pouquinho pra você. Ele falou assim, ó. Eu não vou pagar tudo, não. Eu não vou sofrer tudo, não. Eu vou deixar um pouquinho para você. Você que tá assistindo, vou deixar um pouquinho para você. Vocês vão participar comigo das minhas aflições. Ele deixou um pouquinho ao resto das aflições de Cristo. Como? Pelo seu corpo. Meu, como assim? Se você ler rápido, você nem entende isso daqui. Mas ele diz, ó, o resto das aflições de Cristo. Pelo seu corpo. Que corpo? Que corpo? Mas como assim? Que corpo? Agora eu tenho que adorar então o corpo de Jesus porque sofrimento? Não, não. O que é o corpo de Cristo? A igreja. Então você vai agora sofrer algumas aflições que sobrou para você através do quê? Pelo seu corpo, que a igreja vai sofrer pela igreja. Então tem muita gente julgando a igreja e batendo na igreja. Não faça isso, não seja você alguém assim que bate na igreja. Cada um vai prestar conta a Deus daquilo que ele está administrando.
pastor e tal. Cada um vai prestar conta do que tiver feito. Amém. Mas, não vou entrar nisso não. Mas, aqui ele tá falando aqui, ó, que vamos padecer pelo seu corpo, que é a igreja. Padecer pela igreja. O resto das aflições. Não poderia sofrer em si mesmo. Você tá lá sofrendo lá. Ah, tô sofrendo para construir uma casa. Que bênção, glória a Deus. É o sonho, né? A grande maioria das pessoas construiu uma casa. Só que não é disso que ele tá falando. Sofrendo pela igreja. Crescimento da igreja. Por pregar o evangelho. Ei, deixa eu te perguntar. Quantas pessoas você já ganhou para Cristo? Se você já ganhou pessoas para Cristo, você sabe, há um sofrimento para que haja uma mudança de mentalidade. Por quê? Porque não é obra nossa. Se fosse obra nossa, nós já falava ali, para com isso, para com esse comportamento. O comportamento não agrada a Deus. Você vai parar e você ia colocar. Mas não acontece desse jeito. Você fala, 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 fala. Tem pessoas que entram aqui e saem aqui. Por quê? Porque não é obra nossa. É obra do Espírito Santo. E isso que tá a graça do Evangelho. É participar da obra que é dele. E a igreja, irmão, você já entendeu aqui. Ei, você tá desconectado. Você tá fazendo só sua vontade. Se você é alguém que só vai na célula, se sua igreja é em célula, você vai na célula, vai nos encontros, vai nas reuniões, só vai no culto, mas não tá padecendo pela igreja, quando ele voltar, não vai ter alegria também. Você não vai poder se alegrar. Você vai ver pessoas mínimas que entregaram a sua vida e renunciaram uma vida natural muito melhor. Você vai ver eles se alegrando e você vai ficar lá. Ah, pastor, tá me acusando. Eu nem gosto dessas coisas. Acusação. Então, regozijo-me e tal. E vamos lá. Eu quero aqui continuar. Tá bom? Dá tempo aí. Olha só. Não é sobre estar capacitado. Então, o que eu anotei aqui para mim não esquecer. Olha que frase é essa. Então, a questão da igreja. Não é sobre estar capacitado, e sim disponível. Porque tem muitas pessoas que dizem assim, ó. Leonardo, eu até quero servir a Deus, mas eu não estou capacitado. Quem sou eu para pregar o evangelho? Quem sou eu para liderar uma célula? Quem sou eu para cantar? Aí ele vai colocando tantas desculpas. Essa palavra aqui, ela não é sobre estar capacitado, e sim disponível. Eu não sei fazer, eu não tô pronto, mas eu quero. Eu quero fazer. Então, eu não sei fazer, então vai aprender a fazer. Vai conversar com quem já está fazendo. Vai aprender o que precisa ser feito. O que você precisa arrumar na sua vida? O que você precisa alinhar? Qual é o coração que você pode estar? Com quem que você vai aprender isso? Com quem está à frente, com quem está fazendo. Então eu não estou capacitado. Até quando você não vai estar capacitado? Muda hoje, ué. Vai atrás, procura, capacita. E ainda assim, eu acredito que você pode fazer alguma coisa. Você pode servir. Tem alguma coisa que você se encaixa que você já pode servir. Só que essa, provavelmente, é uma coisa que você não quer fazer. Deus dá o que a gente precisa, não é embalagem que a gente não gosta. Então, o processo é doloroso, sim ou não? Sim. O processo é fácil? Não. É doloroso? Sim. Tem uma chave no doloroso. O processo é doloroso? Sim. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, o vaso na mão do oleiro. O vaso na mão do oleiro é muito poderoso, né? Quando você vê lá alguém ministrando uma abertura de louvor e dizendo que nós somos vasos na mão do oleiro. Mas você já pesquisou o processo? Não é o processo do barro na mão do oleiro. É o processo até ele estar maleável na mão do oleiro. Há um processo. Até ele estar maleável ali na mão, ali, aquele que coloca, você já viu vídeos assim? Vai trabalhando, vai colocando a mão e o vaso vai formando e tal. E ele vai ajeitando ali e tal. Até chegar nesse ponto aí, irmão, é um processo doloroso. Você já pesquisou sobre isso? Eu fui pesquisar. Porque você olha ali bonitinho ali e você fala, pô, o detalhe é só que às vezes ele quer fazer uma coisa maior. Não. Então tem um processo. Mas eu quero ler o texto com você, ó. Jeremias 18, 4. Ele diz assim, ó. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. Você já percebeu que tudo que eu coloco grifado tem uma coisa importante, né? Tudo aqui, na verdade. É que eu não posso falar de tudo. Mas aqui, ó. Cada palavra aqui
você poderia aprofundar. Eu não posso falar sobre tudo, então eu vou colocando alguma coisa. Você já sabe aqui que tem alguma coisa aqui, ó. Quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do olheiro fazer. Apareceu bem aos olhos de quem? Do vaso? Não, do olheiro. Então veio a mim a palavra do Senhor. 6. Não podereis eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eita! Barro na mão do olheiro. É o barro. Então assim, ó. Vou explicar para você basicamente, mas seria bom você pesquisar depois se você quiser, mas é assim, ó. O cara vai lá, pega a argila, que é o barro, ele vai pegar a argila. Ele já não chega já e monta um pedaço assim já e vai trabalhando. Não, tem um processo. Eles vão pegar ali eles vão pegar essa argila, vão recolher ela, colher ela lá, e eles vão colocar em um pano. E aí eles esticam esse. Eu falo, na minha linguagem é um pano. Tem um nome, né? Deve ser um nome ideal para isso, mas na minha linguagem aqui, que eu não tenho conhecimento, é um pano. Eles colocam um pano aqui, ó. E o que eles fazem? Pega um pedaço de pau e ó, na argila, ó. E vai, filho, e vai, e tome, ó, processo. Aí depois eles vão lá, aí ela fica toda, tomou porrete. Aí eles vão e abrem ela. Aí o que eles fazem? Eles vão lá tirando as impurezas, pedras, sujeira que tá ali, ó. As maiores, eles vão tirando. Tirou, tá pronto? Não, não. Aí eu esqueci, no meio desse processo, como é que eles vão amolecendo? Jogando água. Eles vão jogando água aí, madeira. Aí vai lá, abriu, tirou a imperfeição, aí coloca de novo, junta de novo, coloca aqui, pega a madeira, joga um pouquinho de água para dar uma amolecida ali na água, na massa. E ó, madeira, filho. Madeira em cima. Madeira. E aí vai tirando, abre lá, vai tirando ali e tal. Terceira vez, madeira e aguinha e madeira e água e madeira e água e madeira. É isso. Então, ó, quando fala aqui, ó, na mão do oleiro, até chegar aqui, aí o que acontece? Aí tirou as impurezas. É assim na nossa vida. Como que Deus faz, ó, para tirar as impurezas? Um anjo não vai aparecer no seu quarto e vai falar assim, ó, fulano, hoje eu te dou sabedoria, discernimento, paciência. Paciência. Você é uma das pessoas que pede paciência para Deus. Oh, Deus, me dá paciência. Como é que Deus vai gerar paciência em você, meu irmão? Minha irmã, como é que Deus vai te dar paciência? Vai colocar alguém, ó, que vai exigir de você paciência. Alguém ali, ó, chato, ir atrás de você e tal, e vai falando e vai exigir de você paciência. E aí você vai lidando até o ponto de adquirir mais paciência. Deus não chega e fala assim, ó, receba paciência. Não, paciência é dada para você no dia a dia. Então, ó, o que é isso aí, ó? Madeira e água, madeira em cima. Aí vai tirando a imperfeição, vai, ó, na terceira, na quatro aqui tá boa, pegou. Agora, o que que acontece? Essa argila, agora esse barro, ele tá o quê? Maleável. Por quê? Ele não tem mais sujeira, já quebrou a vontade. Quebrou a vontade, já entendeu. Tem pessoas que nesse processo demora anos. Preciso pedir perdão pra fulano e não pede. Preciso resolver esse negócio, não resolve. E ó, cadeira. Ah, é maldição? Não é maldição, isso é amor. Calma, eu vou te mostrar isso na palavra. Isso aqui é só introdutório, eu só tô falando introdução, eu tô mergulhando. Você tá sendo edificado? Escreve aqui nos comentários. Que bênção. Tô sendo edificado. Continue. Se eu não colocar continue, nós vamos parar. Então ele vai ali, ó. Quebrou na mão do orelha. Então vai ali. Agora, o que que acontece? Depois de tirar as imperfeições, ele tá maleável. Agora o olheiro pega o negócio e ele tá maleável agora. Agora ele coloca... Eu não sei o nome desse técnico, tá? Pode colocar aqui se você entende. Ele vai colocar ali no negócio, ele começa a trabalhar, porque agora não tem perfeição, não tem pedra mais. Mas o que que fez ele chegar nesse ponto? Luta. Luta. E vai, agora ele tá. Só que ainda assim, ó, versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou-se a fazer outro.
Tem gente que ainda assim, você vai malear ali, ó, tá fazendo ali, trinca o negócio. Trincou. Foi colocar no sol, depois de ele tá maleável, ele trinca. Quem que é esse povo? Esse povo é aquele que coloca a mão no arado e olha pra trás. Não, não, ele ficou ali, ele tava com o coração, tava servindo a Deus e tal, e tá naquele jeito. Daqui a pouco ele começa a ser influenciado por pessoas, ser influenciado por coisas. Ele coloca a mão no arado e ele volta. O que acontece? Trinca. Trincou. Aí o que o goleiro faz? Pega de novo ali, ó, só que agora tá endurecido o negócio. Não é simplesmente desfazer ali e começar de novo. Começar o processo. Porque endureceu, agora tem que ser maleável de novo. Madeira e vai no processo de novo. A água para amolecer e vai. Você entende? Então tem pessoas, você já viu pessoas que ele desanima um momento na fé, olha para o mundo, é influenciado, mas ele é filho. Ele teve uma experiência com Deus. Ele mudou o seu comportamento. Tem uma crença que produziu nele um novo comportamento. E aí ele sai, ele desvia, ele vai, mas ele não fica, ele não permanece. Por quê? Porque ele não serve mais. Não serve. Ele vai andar, ele vai fazer coisa errada, ele vai escorregar no negócio, ele vai, mas ele volta. Essa é a marca, esse é o sinal que a pessoa teve uma experiência com Deus. A pessoa foi, não voltou mais e foi, só tá indo para baixo. Talvez, pensou eu para julgar, não sou ninguém, mas enfim, talvez ele não teve uma experiência com Deus. Porque ele teve, ele vai voltar, porque ele não serve mais. Trincou o vaso. Trincou. Deu uma trinca ali, mas o Senhor que está no controle é o olheiro, graças a Deus, é o Senhor. Sua vida está nas mãos do Senhor. Sua vida não está, graças a Deus, a minha vida não está nas minhas mãos. A minha vida não está nas mãos da minha esposa. A minha vida não está na vida dos meus pastores. A minha vida não está na mão. Ah, se você agir bem, tem recompensa. Graças a Deus que eu não estou na mão de ninguém. Natural, estou na mão do Senhor. Ah, não tem regras. O evangelho não é um conjunto de regras. Isso é a lei. Então tá ali, tá, mas eu não, tá ali, tá nas mãos do Senhor. Ele vai mover, vai, mas sua vida tá nas mãos do Senhor. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais daquilo que pedimos ou pensamos pelo poder que em nós opera. Há um poder operando sobre a sua vida, há um poder operando sobre a minha vida, e ele é poderoso, esse poder para fazer infinitamente mais. Você está pedindo algo, ele pode fazer infinitamente mais. A questão é, passa pelo processo, responde o processo, trabalha para o Senhor, produz fruto, vai valer a pena. Você vai se alegrar. Essa é a promessa do Senhor que enche meu coração. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu não estou sendo movido por coisas naturais, eu estou sendo movido pelo Evangelho e vai valer a pena. Deus tem grandes coisas para mim e para você. Amém? Foi edificado? Dá o seu curtir aí, compartilhe com mais pessoas, tá bom? E se você ainda não me segue ainda, ó, vai aqui, ó. Se você chegou até aqui, vai nesse QR Code, me siga lá no Instagram, começa a me seguir. Se você veio pelo canal, manda uma mensagem, manda um direct lá pra mim, assistir a sua live e comecei a te seguir aqui. Vai ser muito bom, tem coisas muito boas vindo aí pra frente. E vão pra cima, olhe pra Cristo, Deus tem grandes coisas pra nós, tá bom? Deixa o seu like aí e nós se vemos amanhã no próximo vídeo, tá bom? Fique na paz, um abraço e tchau. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.